Bom dia a todos, mais uma vez. Né? Meu nome é Braulio André, eu faço parte aqui do OCRA, que é uma rede de pesquisa sobre cidades e regiões africanas. Na verdade, o OCRA é uma articulação de diferentes pesquisadores africanos e descendentes de africanos em África e na diáspora africana, que se reúnem esporadicamente para partilhar suas pesquisas. Tem uma perspectiva transdisciplinar. Nós abordamos assuntos nas diferentes áreas do conhecimento e partilhamos com os demais pesquisadores e tanto estudantes, não é? E outras pessoas interessadas em assuntos que envolvem o continente africano e não só, né? Assuntos mais gerais sobre o mundo também. Portanto, esta é a nossa quarta webinar. Nós tivemos anteriormente algumas discussões relacionadas às redes sociotécnicas na Guiné-Bissau. Falamos também de conflitos socioambientais em Moçambique. Discutimos também questões ligadas à situação da IURD, não é, em Angola, não é? E falamos também de um projeto, muito recentemente, de um projeto arquitetônico levado a cabo pela arquiteta Tânia em Moçambique, que, portanto, considerasse aspectos da cultura moçambicana e africana em geral. Portanto, as abordagens são transdisciplinares, elas não obedecem necessariamente uma única linha, exatamente pela diversidade daqueles que nos ouvem, das suas áreas de formação. Para hoje, nós temos o engenheiro Mohamed Yassim, portanto, que vai ser apresentado pelo engenheiro Edgar Nicolo, é? Que também estará a moderar esse nosso encontro de hoje. Sejam todos bem-vindos, é um prazer muito grande tê-los conosco. É? Referir também que o engenheiro Edgar Nicolo também está vinculado ao OCRA, portanto, hoje então estará conosco a moderar esse encontro, que passo a palavra. Bem-vindo a todos e que possamos ter um momento bom aqui. Engenheiro Edgar, por favor. Obrigado, Braulio. Bom dia a todas e todos. Estamos mais um dia nessa sequência de difundir pensamentos técnicos científicos com visão de pesquisador africano, como o Braulio já frisou, na perspectiva das cidades e regiões africanas. Hoje temos a honra de ter conosco o senhor Dr. Yassim da Glória. Yassim possui graduação em Engenharia Civil no Instituto Universitário de Tecnologia de Lucosa, no Benin, 2010, mestrado em Engenharia Civil pelo Programa de Engenharia Civil da COP, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, 2015. É doutor também em Engenharia Civil pelo mesmo programa, na mesma universidade, com ênfase em desenvolvimento de modelagem de painéis sanduíche com bioconcretos de madeira. É igualmente pesquisador no MET, Laboratório Afeto à Poli, da COP, o FRJ, onde atua no desenvolvimento, análise experimental e simulações numéricas de painéis sanduíches estruturais, combinado com bioconcretos de madeira e compósitos reforçados com fibras longas sisal. Deste modo, para falar de processos evolutivos na perspectiva de biomateriais para a construção civil, estamos bem servidos com o Dr. Yassim da Glória, no qual agradeço a anuência ao convite e passo a palavra ao Dr. Yassim. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia a todos. Muito obrigado pela... Bom dia e boa tarde, né? Dependendo do lugar em que estão as pessoas. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim, como africano, poder participar desse movimento.
porque muito além de ser uma palestra, é justamente um grupo de africanos que estão pensando sobre a África e buscando soluções para o nosso continente. Então, estou muito feliz. Obrigado ao Edgar pelo convite e pela breve, curta e sucinta descrição dessa trajetória minha, mas que eu vou repassar de novo aqui agora. Então, vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Por favor, por favor. Vocês estão vendo a minha tela? Ótimo. Ótimo. Então, vou apresentar para você uma parte do que foi minha pesquisa ao longo desses últimos 7 a 8 anos. 7 a 8 anos eu trabalhei bastante como ele bem colocou, com sistemas sanduíche, mas principalmente sobre bioconcretos de madeira. Eu vou apresentar hoje como uma nova alternativa de materiais para construção e renovação. A construção, no caso das cidades africanas, a gente ainda está com muita demanda de obras, de infraestruturas, só que nós ainda estamos utilizando técnicas e tecnologias dos anos 80 ou 70. Então, ainda estamos com construções muito pesadas que demandam muitos materiais que estão esgotando, mas principalmente muito aço, que é super caro. Então, isso torna uma construção que poderia ter sido uma coisa muito simples e leve, muito mais pesada por falta de conhecimento e de tecnologia. Então, por que eu escolhi um país como o Brasil? Porque o Brasil tem bastante semelhança, tanto em termos de clima, também em termos de população com os países africanos. E eu quis focar minha pesquisa sobre os materiais vegetais, porque eu sei também que nos países como o meu, no Benin e outros, tem uma grande disponibilidade de materiais vegetais, tanto como matéria-prima quanto resíduo. Então, o objetivo é, para mim, em 2013, quando eu vim para cá, eu fui vir para cá buscar um conhecimento de algum produto, de alguma tecnologia que eu poderia desenvolver com assim, a infraestrutura disponível aqui, que eu levaria depois lá. Então, bom, aqui todo mundo já conhece o Benin, eu sempre faço questão de mostrar um pouco o meu país. Essa praça aqui na direita em cima é a Praça do Não Retorno, assim, é o portão do Não Retorno, que representa uma ligação muito forte entre o Benin e vários países africanos, como o Brasil, que foi justamente o lugar pelo qual transitaram vários escravos ao longo desse tempo. E é um espaço que tem muito significado para mim, porque eu sou descendente de um retornado, assim, de um escravizado do Brasil que retornou para o Benin. Então, eu estou fazendo, por isso que meu sobrenome é da Glória, o que não é comum lá no Benin, por ser um país de língua francesa. Então, meio que eu fiz o caminho contrário, mas voluntariamente para vir para cá e buscar conhecimento. Então, é isso. E um pouco sobre a minha trajetória acadêmica. Eu obtive minha graduação em engenharia civil em 2010. Cheguei no Brasil em 2013, me formei em mestrado em 2013, me formei em mestrado em 2015 e acabei meu doutorado em dezembro do ano passado, na COP UFJ. Então, aqui apresento um pouco o meu laboratório, que são alguns sublaboratórios que nós temos. Trabalhamos com concreto, com madeira, com bambu, composto de cimentação, com várias escalas de materiais, tanto a escala nano, micro e meso, com uma infraestrutura realmente muito grande para conduzir qualquer tipo de pesquisa que tenha a ver com materiais de construção, tanto para a construção civil, quanto para as obras de petróleo, enfim, é uma série de coisas que são... E quem, claro, está no Rio e tiver a vontade de vir conhecer, assim, vai ser realmente um passeio muito interessante, até para ter uma noção sobre, além de questão de infraestruturas, questão de organização, enfim, é realmente muito interessante. Então, vou entrar no foco do meu trabalho, o que motivou esse trabalho. A madeira é um dos materiais mais utilizados no mundo. Isso faz muitos anos. Então, essa utilização faz com que tenha uma alta quantidade de resíduos que são produzidos. No Brasil, por exemplo, em 2018, foi estimado aproximadamente 54 milhões de toneladas de resíduos de madeira. Então, o que representa muita coisa.
E geralmente esses resíduos têm basicamente dois destinos. Alguns são queimados para gerar energia em algumas indústrias e outros são ou utilizados como cama de galinha ou simplesmente queimado ou jogado fora. Então até hoje não tem uma reutilização que eu vou chamar de um pouco mais nobre desse material. Então, com a lógica hoje que nós temos de sustentabilidade, economia circular, é muito importante que o ciclo do material não se encerra. O ciclo geralmente começa quando ele é produzido. Ele não se encerra apenas quando ele acaba de ser utilizado. Então, por exemplo, nós cortamos uma árvore, tiramos a madeira disponível para uma porta, uma mesa, sobrou o resíduo. Ao invés de jogar esse resíduo, a gente busca, então, pegar ele e trazer de novo no ciclo de construção para que a gente tenha justamente esse conceito da economia circular. Então, o que fazer com tantos resíduos de madeira que são produzidos no Brasil, mas também não somente aqui, mas fora também? Aí que vem o conceito de bioconcreto de madeira. O que é esse bioconcreto de madeira? É basicamente uma mistura de serragem de madeira com pasta de cimento. O cimento a gente sabe que é um material muito resistente, que traz resistência, durabilidade ao material, enquanto a madeira em si, ela traz duas propriedades muito interessantes, que são a leveza, porque é bem mais leve do que o cimento, e a resistência térmica. Isso faz com que juntar esses dois materiais já leva assim a criar um material compósito chamado de concreto que consegue unir as propriedades desses dois materiais que são, de novo, resistência ao fogo, durabilidade, leveza e, principalmente, isolamento térmico. Então, com esse material, nós conseguimos fazer painéis de diversos tipos que podem ser utilizados para isolamento térmico. Só que, ao longo desse trabalho, percebemos um problema principal. Você não consegue pegar a madeira crua, do jeito que ela sai, e misturar com cimento e endurecer. Porque, infelizmente, tem alguns componentes na madeira que atrapalham a pega do cimento. Esses componentes são chamados de extrativos e são os responsáveis pela cor da madeira, pelo cheiro da madeira. Ao longo desses anos na literatura, foi feito muito trabalho sobre a lavagem da madeira em água quente. Então, nessas imagens, eu mostro para você um pouco como a coloração da água muda depois das lavagens. Então, aqui foram feitos até 9 ciclos de lavagem, começando esse primeiro. E na medida que a madeira vai sendo lavada, a água vai sendo cada vez mais clara. E isso significa o quê? Significa, quando você pega, por exemplo, essa primeira água que você mistura assim, com o cimento, ele não endurece nada. Vou mostrar isso daqui a pouco, mas é para mostrar que a lavagem sucessiva da madeira faz com que você consiga tirar os extrativos e melhorar a compatibilidade química dessa madeira com o cimento. Aqui, para mostrar, fizemos um ensaio de calorimetria isotérmica, que é basicamente um ensaio em que você coloca o cimento, você faz uma pasta de cimento que você coloca em equipamento que vai medindo o fluxo de calor liberado por esse material em uma temperatura constante. Então, aqui foi uma mistura simples de água e cimento que apresentou as características principais do fluxo de calor do cimento. Depois, fizemos uma mistura dessa mesma pasta de cimento com um pó de madeira que foi apenas 10% de pó de madeira. O que aconteceu? Não ocorreu nada. Durante 3 dias, não aconteceu nada, não teve nenhuma hidratação, porque teve uma total inibição do endurecimento do cimento. Quando nós lavamos essa madeira uma vez, também não melhorou muita coisa. Continuou sem nada. Então, isso já torna inviável o uso do material nessa condição. Aí precisou de mais tratamento, aí fizemos 3 lavagens e observamos um início de aceleração e de hidratação do cimento. Só que quando você compara essa curva com essa primeira, a gente observa um retardo muito grande, um atraso muito grande e também uma quantidade de energia muito baixa em relação à referência. Então, nós lavamos mais 2 vezes, foi para 5 vezes, que já começou a se aproximar um pouco mais dessa referência.
Até em termos de formato, você consegue ver o formato direitinho, mas mesmo assim ainda observa um retardo e uma liberação de calor baixa. Fizemos 9 lavagens e depois de 9 percebemos que já é muita coisa, porque lavar 9 vezes o material, você está usando água quente, aquecendo e gastando muita água. Aí nós partimos para outro tipo de tratamento, que é o tratamento alcalino, que é basicamente uma imersão do material em uma solução com hidróxido de cálcio, que já no primeiro tratamento deu um resultado muito parecido com a referência. Então, essa primeira parte é mais para mostrar que você não consegue usar diretamente a madeira com cimento sem nenhum tratamento, porque você não tem endurecimento, nada. Aí depois, é o material, uma vez o tratamento resolvido, é um material que é basicamente misturado com o cimento, com as porcentagens que eu apresentei aqui. Em água, tem pouca água, alguns aditivos, como aditivo de aceleração de pega, e já tem um processo industrial já bem conhecido para produzir esses materiais. Basicamente, tem uma primeira etapa de trituração. Por exemplo, na minha pesquisa, eu usei a serragem pronta da marcenaria, mas tem as empresas já conceituadas em relação a isso, que tem hectares, tem muita área com as madeiras que eles conseguem produzir. Então, eles pegam a madeira, trituram essa madeira, depois misturam com as partículas misturam a partícula de madeira com cimento, água e os aditivos para formar os colchões. Esses colchões são depois prensados a frio ou a quente, depois guardados em uma câmara de cura e passam por um processo de secagem, corte, acabamento final antes da expedição. E esses materiais, como eles são observados na vida real, eles são utilizados para uso para fachadas ventiladas, revestimento de paredes, acabamento de pavimento e de teto, e também como revestimento interno e para fachadas. Então, eles conseguem trazer além de um acabamento bonito, mas uma estética, eles conseguem dar uma nova vida a qualquer tipo de fachada. Só que nesse processo que eu acabei de mostrar, é um processo que você precisa de uma mecanização forte, para você poder prensar o material e fazer assim todo esse circuito. Então, quando você começar a pensar nos lugares que não tem uma potência industrial muito grande, como nos nossos países africanos, por exemplo, como que você torna esse material muito mais simples e mais utilizável? Como, por exemplo, nós conseguimos fazer muito bem o concreto tradicional. Então, como trazer as condições de produção do concreto para esse tipo de material? Isso nos levou, durante a minha tese, a procurar um procedimento diferente para dosar esse material, dosar ele e tornar ele um pouco mais trabalhável, para que ele possa ser utilizado sem precisar de prensagem. Então, para isso, nós fizemos um estudo aprofundado para levar em conta tanto a resistência que nós precisamos, quanto a capacidade de absorção da madeira, porque a madeira, por exemplo, absorve muita água. Então, quando você não compensa de maneira suficiente essa água acaba sendo, assim, você acaba tirando a água que deveria ajudar o cimento a endurecer, que você coloca na madeira. Então, isso dá um problema. E depois nós conseguimos justamente esse material que nós chamamos de trabalhável e pela flexibilidade desse material, nós conseguimos fazer formas arquitetônicas muito diferentes. Por exemplo, essa é uma base de mesa que não teria sido possível fazer quando o material fica muito seco e precisa de uma prensagem. Então, ele teve a fluidez suficiente para que seja uma moldagem feita de uma vez, como nós conseguimos ver aqui. Então, isso aqui apresenta um pouco os resultados de espalhamento e consistência do material. E, a partir disso, nós conseguimos fazer um diagrama de dosagem, que é um diagrama também bastante conhecido, no caso do concreto. Então, aqui, por exemplo, você está buscando um painel ou uma peça que tem uma densidade X, uma densidade, por exemplo, de, sei lá, em torno de 1.000 kg por metro cúbico. Então, isso faz com que você teria um material com uma resistência em torno de 5 MPa, 5 megapascal, e a partir desse diagrama você consegue saber com qual fração de madeira você usaria. Se você usaria, por exemplo, aqui
40% de madeira ou 45% de madeira, ou quanto você precisa de água para esse material e quanto você precisa de cimento. Então, isso tornou muito mais científico e muito mais racional a dosagem e o uso desse material, porque você consegue projetar, eu preciso na minha obra ou na minha parede de uma licença X. Então, a partir disso, o que eu faço? Eu pego essa tabela, eu uso justamente essa ferramenta de dosagem para determinar o quanto eu preciso de água e saber também o consumo de cimento. Então, uma vez esse diagrama elaborado, vamos supor que você está buscando um material que seja muito leve, mas muito leve mesmo, que vai ter em torno de menos de 600 km cúbicos, porque você quer justamente um material que tem leveza mais nesse. Quando você quer, por exemplo, aliar leveza do material com resistência e durabilidade, às vezes fica muito importante você poder usar outros materiais por fora. Se nós pegamos, por exemplo, os painéis com poliestireno, são painéis basicamente que têm núcleo bem leve com poliestireno, mas que tem faces metálicas, que são os elementos de proteção e também de resistência. Nesse caso, o que nós pensamos? Nós pensamos em aproveitar, além da madeira, outro tipo de resíduo, outro tipo de biomassa bastante utilizado no Brasil, mas também bastante presente no continente africano, que é a fibra de sisal. A fibra de sisal é uma fibra de comprimento entre 90 e 120 centímetros, que vai ser utilizada, produzida na região da Bahia, e é uma fibra que apresenta um comportamento muito interessante na tração, porque quando você pensa, por exemplo, no concreto armado, as armaduras ajudam justamente a você ter um bom desempenho na tração, na flexão. Mas quando você quer, por exemplo, fazer uma peça de 1 centímetro de espessura, você imagina poder colocar uma barra de aço? Impossível, porque a barra de aço já tem um diâmetro mínimo que não facilita o uso dela com peças tão pequenas. Então, o uso desse tipo de fibras com diâmetro muito menor ajuda a você projetar peças novas. E quando nós usamos ela com fibras longas, conseguimos fazer várias peças com várias camadas. Por exemplo, aqui é um tipo que eu usei no mestrado. Eu fiz um compósito, um laminado com fibras longas de sisal em 3 camadas de fibra e 4 de argamassa. Depois vou mostrar para você. A única dificuldade que nós temos com esse material é que é um material, como eu falei, a fibra de sisal ela tem basicamente 1,20 metro de comprimento. Então, quando você projeta um painel com, vamos supor, 3 metros, 3,50 metros, como que você faz com essas fibras que tem essa limitação de tamanho? Então, isso nos levou justamente essa problemática que eu apresentei. A fibra tem no máximo entre 90 e 1,20. Como você faria, então, para projetar peças de comprimento maior do que 1,20? Então, isso nos levou a estudar o transpasse da fibra de sisal, porque o transpasse é um procedimento utilizado com laço, em que você faz uma ligação entre 2 barras para poder transmitir a carga, ou a carga de uma barra para outra. Então, nesse caso, fizemos um estudo parecido, em que nós variamos o comprimento de transpasse para 25, 50 e 55 milímetros. E aqui eu mostro umas imagens sobre a produção do compósito. Então, em primeiro lugar, nós espalhamos uma camada bem fluida de argamassa no fundo. Depois, nós espalhamos essa argamassa. Colocamos uma primeira parte da fibra de sisal, o primeiro terço, o segundo terço, o terceiro terço. Depois, colocamos uma camada de argamassa e fazemos um espalhamento para poder ter um material mais homogêneo. Isso é para nossa referência. Para os demais materiais com o transpasso que nós avaliamos, nós fazemos, então, uma primeira camada, que eu posso chamar de camada fazemos 2 camadas de extremidade, que são essas 2, e uma aqui no meio. Por exemplo, aqui não teve nenhuma superposição entre as fibras, então, eu transpasso zero. Enquanto nessa imagem me mostra um transpasse de 25. Então, aqui teve uma superposição de 25 milímetros entre os comprimentos das fibras. E aqui, então, todos foram ensaiados na flexão em 3 pontos, e eu apresento um pouco para vocês os resultados. Quando tem apenas uma
quando as fibras apenas se tocam, sem ter nenhuma superposição entre elas, eu chamo de T0, você observa esse comportamento em que ele, assim, nós temos um comportamento linear até 0,09 kN, ele cai, sobe um pouco, tem algumas fissuras, depois ele cai. Quando você faz uma superposição de apenas 25 milímetros, o que acontece? Você percebe que você tem uma transferência muito maior de tensão entre as fibras. Então, apenas cobrindo por 25 milímetros, você consegue ter esse comportamento. Quando você aumenta para 50, você percebe que você não ganhou tanto quanto entre 0 e 25, mas houve também um aumento considerável em termos de resistência do material. Ao aumentar para 75, aí eu observo que não teve tanta diferença entre 50 e 75. Eu comparo esses todos com a minha referência com a fibra longa e contínua, eu percebo claramente, como esperado, que a referência deu uma maior capacidade de cargas, mas, ao mesmo tempo, isso tornou muito interessante o que nós observamos entre 75 e 0, porque estamos falando da mesma mistura, das mesmas fibras, mas apenas o recobrimento que foi feito, ou essa superposição que foi feita, permitiu uma transferência de tensão que potencializa o uso desse material depois em painel de mais de 1,5 m de comprimento. Então, a partir disso, nós fizemos um painel sanduíche, que eu estou mostrando aqui para você, nessa configuração geral, que basicamente é feito de um núcleo que é um material menos resistente, um pouco mais leve, que tem boas características térmicas, e as faces que são os elementos mais rígidos, mais resistentes, que vão providenciar principalmente a resistência e a durabilidade. Então, e eu fiz, ao longo desse tempo, um painel sanduíche tendo como núcleo o bioconcreto de madeira, que eu apresentei para você em primeira parte, e como faces, o laminado composto com fibras longas de sisal e argamassa. Um pouco aqui apresento como foi feita essa produção. Então, em primeiro lugar, fiz a face inferior com a fibra de sisal, então espalhando primeiro a argamassa, depois colocando a fibra, alinhando a fibra, posicionando a argamassa em cima da fibra. Depois eu coloquei o bioconcreto com madeira e, por último, a última camada de argamassa. Então, aqui eu fiz essa configuração para justamente avaliar o quanto o uso desse transpasse que eu apresentei antes, dessa superposição entre as fibras, pode ter uma vantagem ou não quando eu saio do elemento laminado para um painel um pouco maior. Então, aqui eu consegui, por exemplo, aqui em preto é meu painel de referência, então, de referência aqui, e aqui é meu painel com duas zonas de transpasse. Então, eu consegui, com essa superposição, ter um painel que teve uma capacidade de carregamento muito parecida com o painel de referência, só que ele não conseguiu a mesma capacidade de deformação ou de deflexão, porque ele teve uma concentração de uma abertura, uma fissura que se abre muito mais com apenas 6 milímetros. Então, quando eu comparo esse resultado com o de transpasse em zona central, eu percebo que com o meu transpasse central eu consigo ter um comportamento muito mais parecido com a minha referência. Então, isso fez com que o estudo que foi feito com a fibra de sisal se tornou muito mais útil, porque você não precisa levar as fibras de sisal para outra indústria para poder amarrar, para ter um comprimento um pouco maior. Você precisaria apenas pegar as fibras, fazer uma superposição entre elas e usá-las. Então, isso tornou esse material muito interessante e inovador, porque você está usando materiais sem aço, sem brita, apenas com materiais 100% vegetais, tornando muito mais simples essa tecnologia, muito mais acessível, mas claramente tem que ter um conhecimento científico atrás para poder fazer a dosagem, a projeção para que você possa usar esse material nos fins esperados. Por exemplo, se você precisa que o material possa suportar, sei lá, 10, 15 megapascal ou 5 megapascal, você consegue produzir, dosar ele e ter uma noção sem sobrecarregar, por exemplo, a sua estrutura e ter que usar muito aço. Então, todos esses conhecimentos que eu estou falando aqui foram publicados, todos não, uma parte, em revistas internacionais. Tem esse que é mais focado sobre painel sanduíche,
Depois, um outro que eu fiz sobre a avaliação de impacto de ciclo de vida desses materiais, justamente para saber, porque hoje vou usar uma palavra um pouco complicada, mas meio que se tornou um modismo falar de sustentabilidade, porque as pessoas têm uma tendência a pensar que qualquer coisa que é resíduo que você coloca em concreto é sustentável, mas não é. Então, fizemos umas análises de ciclo de vida que foram muito importantes para poder avaliar de maneira exata se o nosso material é sustentável ou não, se ele agrede ao meio ambiente ou não, se ele é viável ou não. Então, fizemos esse nesse segundo artigo. No terceiro também fizemos um estudo sobre a produção desses materiais que eu apresentei um pouco antes nesse nós fizemos com madeira, casca de arroz e bambu. Então, fizemos uma coisa um pouco mais trabalhável. E, por último, fizemos também outro estudo sobre esses materiais no conceito da economia circular. E aqui é meu grupo, meu laboratório. Esse rapaz aqui sou eu. Isso foi em 2018. Aqui é meu orientado, o professor Humildo, nosso grupo, que tem basicamente 2 africanos, eu do Benin e esse do Egito. O resto são pessoas de vários lugares do Brasil e de fora. E muito obrigado pela atenção. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Opa. Muitíssimo obrigado, doutor Yacine. Nada. Que apresentação bem esclarecedora, até mesmo eu que, né, darei um pouco diferente, apesar que você citou aí, até usa-se, né, os materiais compósitos, né, para a indústria petrolífera, que é a minha área, e exatamente na área das offshores, né? Então isso é muito interessante e muito obrigado. Eu acho que a sua apresentação aqui é o que a gente chama a socialização da pesquisa, né? Eu acho que o pesquisador não é só aquele que pega um tema, desenvolve e coloca na comunidade científica, que eu parabenizo até pelos artigos publicados, né, numa das melhores revistas do mundo. É interessante citar aqui. Então, o pesquisador, essa é a função do pesquisador, de pegar os temas que ele usa, que ele desenvolve, e mostrar para a sociedade. Acho que é bastante relevante daqueles que apenas pegam o seu tema e publicam e não tem uma difusão assim para o público, né? Esse público, por exemplo, como aqui na Ocra, né? Temos, como o Brado já mencionou no princípio, temos um grupo de pessoas multidisciplinares. São pessoas que aqui temos engenheiros, temos gestoras, temos historiadores. Então você vê a plateia, vamos assim dizer aqui, é bastante heterogênea, e a sua explicação eu acho que não deixou nenhuma dúvida, porque foi bem nesse nível, né? Não trazendo muitos termos técnicos, mas levando aquilo que é a mensagem interessante, mas mais para o público que é heterogêneo, né? É porque Nesse caso, é eu sempre agradeço bom mais. poder fazer um equilíbrio. Sim. Trazer essa informação muito científica, muito técnica, numa linguagem muito mais acessível, com muitas imagens, para que quem não é da área possa entender, mas também com o mínimo de dados técnicos, para que quem é da área possa realmente avaliar se o trabalho faz sentido ou não. Sim, então, sim, sempre tem essa mistura e essa dosagem para apresentar. Exatamente isso. E nós agradecemos por essa visão, né? Então, nesse momento aqui, eu abro para perguntas, né? Se alguém aqui na plateia gostaria de colocar uma pergunta para o Dr. Yacine, pela explanação, fica à vontade. Vamos dar uns minutinhos aqui para esperar as perguntas. Ou se no caso, se alguém... Parabéns ao doutor Yacine, né? O trabalho é excelente. Eu, caramba, fico maravilhado. Super leigo. Muito obrigado. E assim, como é que se dá essa lavagem da madeira? Que eu nunca tinha ouvido falar nisso, assim, entendeu? Como é que é esse processo, esse período de lavagem, com aquela água lá bem escurinha, vai ficando clarinha? Eu fiquei assim, caramba,
E esse processo, ele demora, depende do tipo de madeira, da qualidade da madeira? Como é que é Depende. feito essa... Então, ótima Doutor, pergunta. assim, Sim, desculpe só interrompê-lo. Acho que seria interessante colocar um grupo de perguntas, depois responder ótimo, todos e ótimo, ótimo. talvez depois abrirmos de novo para mais algumas perguntas que possam surgir. Até aproveitando, né, que é bastante interessante, eu também olhei nessa imagem, né, da lavagem. Eu achei bastante interessante porque é uma madeira, né? Você está a lavar uma madeira. E sabendo os materiais compósitos ou biológicos, né, eles são muito diferentes, por exemplo, dos materiais não biológicos, né? Como, quer dizer, quase todos, mas passa a ser biológico. Né? Mas você vê a diferença de resistência de cada material. Esse, por exemplo, como sendo a madeira, tem uma resistência muito inferior, por exemplo, do aço, que é óbvio, né? Então, você lavando a madeira, você reduz a resistência dela, certamente pelo efeito de, por exemplo, de encruamento, né? Você vai favorecer o envelhecimento dessa madeira e esse envelhecimento, né? Você pode garantir que esse material diminua a sua, por exemplo, né, o seu ciclo de vida que você mostrou, né? Também não sei se você puder enquadrar essa pergunta aqui nesse sentido, seria bastante interessante, porque por acaso foi uma das perguntas que eu tinha aqui. Se alguém Perfeito. tiver mais uma pergunta, por favor. Bom, então, se calhar eu vou aproveitar já também, né? Já para Sim, brother, colocar por minha favor. deixa nesse grupo de perguntas e é isso. Eu tenho parabéns, assim, é um assunto bem interessante, né? E todo esse trabalho bem técnico, né? Bem científico que vocês fazem ali você fez ali no laboratório. E uma coisa que me chamou a atenção é a tua preocupação, você falou muito bem, né? Não basta querer utilizar o material, mas existe todo um critério científico e dosagem que as pessoas que pretenderem usar essa tecnologia, se podemos assim dizer, devem levar em consideração, né? Então, isso aí me chamou muita atenção, essa tua preocupação com isso, com essa cientificidade. Eu tenho 4 questões assim que me saltaram. Eu não sou engenheiro civil, então as minhas questões elas têm a ver com isso, mas mais naquilo que tem a ver com a sua aplicabilidade, né? A tua visão enquanto engenheiro. Primeiro é tentar assim perceber quais seriam os locais mais adequados, né, para o uso de bioconcreto de madeira e não do cimento, por exemplo, né? Assim, hoje, né, olhando para as regiões, para os diferentes climas, por exemplo, essa é uma questão. A outra que me chamou também a atenção você falou da questão da sustentabilidade, do debate do impacto ambiental e tal, e aí eu pensei também nisso, né? Por exemplo, qual seria o impacto ambiental de utilizar essa tecnologia, bioconcreto de madeira, em detrimento do concreto de cimento, por exemplo, né? Qual seria a diferença de utilizar os dois, por exemplo, né? A outra questão também, estão todas interligadas, por exemplo, você falou da questão da resistência do material, e eu fiquei aqui pensando, seria possível utilizar bioconcreto de madeira em grandes obras, em projetos de grandes obras, grandes edifícios? E se sim, em que áreas em concreto? Por exemplo, seria em acabamento, seria nas fundações, seria possível, tendo em conta a dimensão do projeto, né? E a própria questão da resistência, da durabilidade e tal. E a outra, eu acho que você falou, mas eu estava aqui a fazer alguns ajustes no computador, eu não percebi muito bem. Era a questão do tempo de vida desse material, tá vendo? E o próprio processo de manutenção, né? Então, são essas 4 questões assim que me saltaram à vista. Provavelmente você deve ter falado, mas eu perdi um pouquinho o fio, né? Perfeito. Boa. Então é isso. Perfeito. Então, acho que eu já vou começar a responder.
Sim, sim. Em relação às perguntas do senhor Roberto Costa sobre a madeira, todas as madeiras não são iguais. Tem as madeiras que a gente chama de softwood, que são as madeiras macias, e as hardwood, que são as madeiras mais duras. E as madeiras macias, geralmente, elas costumam, uma boa parte delas, ser mais, primeiro, mais leve e ter uma cor um pouco mais clara. E esses materiais eles são muito mais compatíveis com o cimento. Enquanto você, por exemplo, precisa lavar aquela que eu mostrei aqui umas 5, 3 vezes, a outra você lavar só uma vez já está mais do que o suficiente. Então, sempre tem essa análise. Aí entra na questão da composição química da madeira que nós fazemos primeiro para determinar qual tipo de madeira é e o quanto nós precisaremos lavar ela. Então, assim, não é uma coisa que você consegue pegar e generalizar para todas. Então, por isso que nós preferimos pegar o pior caso, investigar para tirar as conclusões, para que isso seja mais simples, para casos mais... não, para que seja mais fácil para o caso mais simples. Então, foi um pouco essa abordagem que nós usamos. E isso se mostrou muito interessante, porque quando nós partimos do pior caso, que isso foi resolvido depois, no laboratório teve outras pesquisas que foram feitas com bambu e com casca de arroz. A casca de arroz é um material muito diferente, porque ele não atrapalha a pegada do cimento. Você pode pegar a casca de arroz crua, bruta, sem nada a fazer, colocar no cimento que endurece. Então, nós conseguimos justamente ampliar essa visão. Inclusive, tem um artigo que nós estamos publicando, que deve sair, se Deus quiser, no final do ano, sobre uma comparação entre os tratamentos dessas três biomassas, a madeira, casca de arroz e o bambu, que é uma coisa bem interessante, que eu vou até dar um spoiler aqui para vocês daqui a pouco, apresentar uns 2 slides para vocês terem um pouco essa noção. Em relação ao comentário do Edgar, realmente esses compósitos eles são bastante utilizados, e o fato de lavar a madeira, então, não necessariamente você envelhece ela, porque é um material que já no ciclo de vida, de vida dele, ele já absorve água e já solta água, porque quando chove, seca, assim, chuva, sol, ele já está acostumado. Então, isso, como nós fazemos uma lavagem apenas a 80 graus, não é uma temperatura suficiente para danificar esse material. A única coisa é uma temperatura suficiente para que ela possa liberar esses componentes que quimicamente afetam o endurecimento do cimento, entendeu? Então, aí, vou partir dessa sua pergunta para uma das perguntas do nosso querido, é o seguinte: em termos de duração, assim, da vida útil desse material, porque tem duas coisas diferentes. Tem análise do ciclo de vida, que tem mais a ver com sustentabilidade, e tem a vida útil do material, que tem a ver com você dizer se o material pode ser utilizado por 10, 20, 15 anos. Então, quando você pega nesse momento, nós fizemos alguns experimentos muito interessantes, que nós fizemos os painéis com esses materiais, deixamos lá ao ar livre, exposto ao sol, ao calor, no verão, para poder justamente avaliar o quanto, no cenário do Brasil, principalmente do Rio, cada estação do ano afeta o material, tanto em termos de comportamento térmico, mecânico e de microestrutura. E nós percebemos nesse momento que é o verão que é o mais agressivo, porque no verão aqui no Rio de Janeiro é uma loucura. Assim, tem dias que você está num calor de mais de 40 graus, depois começa uma chuva do nada, então essa chuva ou essa bagunça temporária, ela faz com que você crie choque térmico no material, que tem uma tendência a danificá-lo. Mas percebemos também que com alguns revestimentos que você faz no material, revestimentos que são geralmente mais superficiais, você consegue melhorar justamente o comportamento desse material. Agora, eu não posso ainda estimar um tempo de vida desse material. Eu posso dizer, por exemplo, quando você está usando ele como um elemento interno, aí eu já junto essa resposta a uma que você fez em relação à aplicação desse material. Primeiro, o objetivo do bioconcreto não é para substituir o concreto armado. O concreto armado, o concreto em geral, que a gente usa para fazer viga, para pilar, ele tem um mínimo de uns 25 megapascal para cima. Só que aqui a gente está falando de 5 megapascal, 10 megapascal, então é bem diferente. As aplicações são diferentes. Nós usamos o bioconcreto muito mais para alvenaria.
ele é tipo como se fosse um elemento de envelope térmico do material, que faz com que você não tenha a necessidade de usar com muita frequência, muita necessidade, o ar-condicionado, que você possa ter uma construção, porque quantas casas nós temos em que nós temos a necessidade de usar o ar-condicionado ou ventilador? Então, são materiais que têm uma resistência térmica que faz com que você consegue viver no local, estar no ambiente, mas além de você ter um conforto térmico, você tem também um conforto em termos de ar. Então, é basicamente isso, é muito mais para alvenaria. Por exemplo, se você quiser fazer um pilar e você quiser fazer outra coisa, você não pode usar esses materiais agora, em que eles são muito interessantes para a construção africana hoje. Hoje, como eu falei no início, estamos ainda com tecnologias dos anos 70 ou 80, em que nós fazemos vigas, lajes muito pesadas. A gente pega, por exemplo, no Benin, a gente está muito acostumado a fazer os tijolos, a carregar lá em cima, depois colocar para fazer a laje, só que são tijolos muito pesados que acabam aumentando muito o peso da viga, da laje. Isso faz com que você tenha uma obrigação de usar muito mais aço para ganhar mais em resistência. Só que com esses materiais, porque pensa no seguinte, você está utilizando um material que pesa, sei lá, uns 10 quilos, para fazer uma obra que o material apenas de 1 quilo vai resolver. Só que esses 10 quilos, quando eu pego numa peça só e você pensa depois numa área, sei lá, de 20, 30, 40 metros quadrados, isso já dá um peso muito importante, tanto para a laje, para a viga e até nas fundações. Então, quando você começa a pensar em escala, por exemplo, quando você pega os países que fazem as construções de, sei lá, arranha-céu de não sei quantos andares, eles não podem usar o que nós usamos hoje, porque nós estamos construindo com materiais muito pesados, que acabam tendo um impacto, primeiro, porque a gente está sempre usando os materiais que estão esgotando, a areia vai esgotar, a brita também, estamos usando esses materiais demais para coisas que não precisam. Então, justamente nisso, que a questão de saber usar o material, saber quanto nós precisamos de fato, por exemplo, essa parede aqui, de quanto eu preciso de resistência de fato aqui para ter uma parede boa que me dá mais segurança, porque estou no terceiro andar. Eu não quero também ter uma coisa muito leve, encostar aqui e depois cair. Então, tem todo esse conhecimento que precisa ser feito, só que lá nós estamos, em vários países nossos, estamos ainda construindo do jeito que o europeu nos ensinou quando ele foi nos colonizar lá antes dos anos 60. Então, o conhecimento não mudou tanto, entendeu? Então, é por isso que é necessário fazer primeiro esse levantamento do que a gente precisa realmente e levar a tecnologia de um jeito muito mais simples. Para quê? Porque seria bonito, né? Eu, como universitário, falar na teoria não tem que ser isso, mas o pedreiro que está no campo tem que entender um jeito mais simples e mais prático de usar esse material, para que ele possa explicar para o cliente, não é porque você viu fulano usando tijolos pesados que você tem que ter esse pesado para ter mais segurança. Entendeu? Então, é justamente esse conjunto de conhecimento que precisa ser mais difundido. Agora, como eu falei, são materiais que, em função do teor de biomassa que você vai usar, você pode ter várias aplicações. Ele pode ser utilizado como material de alvenaria autoportante, ele pode ser utilizado como revestimento de piso. Vou até mostrar rapidamente para você, voltar na apresentação, que eu já apresento como esse material é utilizado em algumas indústrias. Sim, por exemplo, aqui, cidade aqui. Então, ele é utilizado, por exemplo, para uso de fachadas ventiladas. Então, nesse caso de fachadas ventiladas, por exemplo, é muito mais para o retrofit, para renovação. Você já tem, por exemplo, nós temos as construções com alvenaria, de tijolo e tudo mais aqui, e nós estamos ainda sentindo muito calor. Então, se nós queremos diminuir esse calor, nós faremos o quê? Pegaremos esse material que nós utilizaremos um sistema de fachadas ventiladas para poder aumentar a eficiência energética aqui. Aí também é utilizado para acabamento de pavimento. Então, isso é muito mais por um lado um pouco mais estético, arquitetônico. Enquanto esse principalmente é muito mais para questão de conforto térmico. E também, como revestimento interno,
e para fachadas. Então, já são empresas conceituadas no mercado, que fazem isso há muitos anos, só que, como falei, essas empresas usam um procedimento muito mais pesado industrialmente. E, assim, mostrar apenas essa possibilidade industrializada faz com que nós estaremos de braços cruzados em vários países nossos, até esperar um europeu ou um chinês chegar com uma máquina para poder instalar, enquanto usam um procedimento muito mais simples, que faça com que você tenha mais trabalhabilidade do material, faça com que qualquer o pedreiro consegue pegar esse material, produzir ele e montar. Então, a ideia é um pouco essa. Agora, eu acho que eu respondi Sim. a todas as 4 perguntas que você fez, e as duas do Edgar e do senhor Rodrigo também. Deixa eu parar de Sim, responderam. Muito obrigado. Passamos a primeira leva de perguntas, né? Na verdade, estamos a deixar mesmo que o pessoal interaja consigo diretamente, justamente para termos essa percepção, tanto quem pergunta e de quem responde. Né? Também tem uma coisa, em relação, agora que eu lembrei, em relação à questão ambiental entre o concreto e o bioconcreto. De novo, tudo depende da aplicação. Porque quando você pensa em longo prazo, nós não podemos querer ser ambientalmente corretos e nós expor a construções sem segurança, a construções sem resistência. Então, o papel do concreto armado, ele vai ser sempre ele, tipo, sempre. Só se você quiser trocar com as coisas, com os perfis metálicos. Mas o básico que ele tem que fazer, ele vai continuar fazendo. Agora, se você pensar, nós utilizamos no concreto, além do cimento, areia e brita, que são materiais materiais, que não são renováveis. Então, quando tem em uma obra ou em uma parte da construção a possibilidade de você trocar material esgotável, material renovável, sem prejudicar a resistência do edifício, assim vale a pena. Mas quando não é o caso, você não pode mexer, principalmente em termos de estrutura, porque seria, de novo, seria bonito você poder ter uma casa sustentável, maravilhosa, mas que na primeira chuva cai. Entendeu? Então, é por isso que a análise de ciclo de vida é importante para que quem está projetando a obra possa ter essa noção, não. Querendo ou não, eu quero uma coisa mais sustentável para o meio ambiente e tudo mais, mas também sou engenheiro. Eu tenho que fazer casas sólidas que as pessoas vão poder comprar e morar por 20, 30, 50 anos sem problema. Então, sempre tem, só que é necessário ter essa noção ambiental para não julgar, assim, para não extrair demais do meio ambiente do que a gente deveria. Entendeu? Ok, obrigado, doutor Yacine. Não sei se temos mais perguntas. Então, se alguém tiver a formular uma pergunta aqui, eu vou aproveitar e colocar mais umas que eu anotei aqui. Ótimo. Perdoa se for uma repetição de alguma pergunta já. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Tá. Então, eu vi que você mostrou, por exemplo, na composição do sisal, né? Você tinha um sisal que ele tinha uma dimensão inferior para assim dizer, para uma intenção de projeto que as dimensões são superiores. E você mostrou que fez uma junção, né, de diferentes materiais. Aí eu pergunto, sim, sobreposição, exatamente. Aí eu pergunto, nessa suposição, existe uma fragilidade, justamente, se você vai sobrepor alguns materiais diferentes, nós temos as fragilidades devido à transição de resistências, né? Então, nesse meio, você pode criar uma ruptura. Aí essa é uma das perguntas que eu queria colocar. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Aí temos... Não, Tá, tem uma... vai. Porque tem mais uma aqui. Tu mais acostumado a se dar a pergunta responder na hora. Receber, exatamente. Às vezes, nós colocamos aqui essa pergunta, talvez as pessoas tenham um pouco de timidez de falar, então, ao passo que as pessoas vão perguntando, ele vai querendo pôr a sua pergunta. Tem essa aqui também sobre a dosagem em termos efetivos, se diminui o peso do solo, o peso do material. Eu estou aqui com materiais de solo. Se diminui o peso do material, porque nós vemos, né? Por exemplo, esses materiais compósitos, né? Você pega uma quantidade, muitas das vezes, dependendo, você já explicou aí muito bem, vai depender também da quantidade de resistência que você quer da sua estrutura, né? Mas eu queria saber exatamente se essa dosagem diminui efetivamente o peso do material final, correlacionado certamente com a resistência.
Também tem outra aqui, seria possível o uso desse material, 100%, né, desse material para construções pré-fabricadas. Você falou também sobre o poder das propriedades térmicas. Eu não sei se você chegou a quantificar mais ou menos qual é o ganho térmico dessa estrutura, né, que você desenvolveu. Então, são essas. Que alguém quiser colocar mais umas perguntas aqui para o doutor Yacine, que ele está disposto a responder. Perfeito, perfeito. Então, para começar, em relação a essa questão de sobreposição do material, um ponto fundamental quando a gente está trabalhando com compósitos, com fibras vegetais, é principalmente a interface entre a fibra e a argamassa. Porque você pode, por exemplo, você não consegue pegar esse fio, colocar no concreto e esperar que ele vai trabalhar bem. Porque ele tem uma superfície lisa, então não vai ter atrito. Então você vai ter um deslizamento muito grande e você não vai ter eficiência. Então nós fazemos também nos tratamentos superficiais em relação às fibras, a gente faz para que ela possa ter uma rugosidade superficial que garanta que não tenha um arrancamento muito simples, entendeu? Então nós temos justamente porque quando a gente faz a modelagem desse material, que eu não abordei nada de modelagem aqui porque isso fica um pouco mais pesado. Quando você mistura, por exemplo, só o cimento e a biomassa, você tem que pensar em três coisas: o cimento, a biomassa e a interface entre eles. Você pode supor que é uma interface perfeita, ou você pode quantificar quanto ela é. Então, isso faz com que nós não temos justamente esse risco de fragilizar de maneira pontuais o material, porque você pensa, pode ser que ao fazer essa justaposição, você acaba. Eu vou até mostrar para você uma parte aqui, para você ver. Isso até foi uma das preocupações que nós tivemos na hora de... Então, até esta aqui. Então, nesse caso, por exemplo, utilizamos apenas 4% de fibra de sisal, porque nós sabemos porque são 4% nessa seção, mas na região do transpasse, então isso acaba se tornando 8%. Porque nós sabemos, por trabalhos nossos, na literatura também, que acima de 8 ou 10, você não tem uma boa transferência de tensão, você não tem uma boa interface. Você cria muitos pontos, muitos poros que vão se tornar pontos de fraqueza nesse material. Então, como você vai ter, e vou até mostrar para você aqui. Então, essa região, ela é uma região potencialmente pode fragilizar o material. Por isso, na hora de espalhar, nós temos um cuidado maior para garantir. Quando nós passamos, como está sendo feito aqui, a outra camada de argamassa por cima, primeiro, tem que ser uma argamassa muito fluida, como nós podemos ver aqui. Muito fluida, que faz com que ela consiga se espalhar com facilidade, para poder penetrar com facilidade entre as camadas ou entre as partículas de fibras. Então, isso que também é um estudo prévio que é feito antes de poder chegar nesse ponto, para garantir. Tem outra imagem do painel aqui. Então, depois de ajustar o alinhamento da fibra, nós usamos uma espátula também para poder garantir que ela está sendo muito bem coberta. Aqui, essa imagem. Então, isso faz com que depois, quando nós fazemos o ensaio em si, não ocorra justamente esse problema de fragilidade, que pode ser observado. Agora, a segunda pergunta, e você vai precisar me lembrar rapidamente. Vou lembrar, sim. Rapidamente. Eu lembro, sim. A segunda pergunta foi sobre a dosagem, né? Em termos efetivos, diminui o peso do material. Então, perfeito. Então, a dosagem... Deixa eu voltar aqui. Aqui, por exemplo. Quanto mais biomassa no material, menor vai ser a resistência. Esse BCM que eu estou mostrando é 40% de biomassa, 45% e 50% de biomassa. Então, aqui, 40%, que é claramente o mais resistente, o mais denso, 45%, que é o intermediário, e de 50%, que é o mais leve. Então, justamente vem essa questão de fazer um balanço entre a resistência que você espera, a densidade que você precisa e a essência térmica que você precisa. Você perguntou sobre a questão em termo térmico, entre o concreto
e o bioconcreto apresenta em função da dosagem, porque, por exemplo, quando você tem, como falei, quanto mais biomassa, maior é o isolamento térmico. Então, você consegue ganhar 3 vezes mais de resistência térmica, só com 40%. Então, assim, é uma diferença, porque em termos de condutividade, uma argamassa tem em torno de 1,2 metro volt por Kelvin. No caso da biomassa, você tem 0,6 ou 0,2, então é muito diferente. É uma diferença realmente muito grande. Então, você ganha muito mais em termos de eficiência térmica com esses materiais do que com uma alvenaria comum. Porque, além da... Isso é devido a 2 pontos principais. Eita, ninguém morreu, não é tiro. Rio de Janeiro. Tudo normal. Porque eu moro perto da linha amarela, então alguma coisa está acontecido. Então, quando você pega, por exemplo, a própria biomassa, primeiro, ela é leve, ela tem um isolamento térmico, mas ela tem muitos poros internos. Então, essa porosidade interna da biomassa facilita a questão da resistência térmica. Então, é justamente esse conjunto que eu estava voltando justamente nessa imagem que ilustra muito bem aqui. O que você espera justamente com esses materiais? E você perguntou em relação a prefabricados, sim, já tem uma indústria de prefabricados. Na França, por exemplo, eles usam muito o hempcrete. O hempcrete, que é o concreto de cânhamo. O hempcrete, eles usam ele, é um material que é tem muito mais biomassa, menos resistente, e ele é mais adequado para o clima de lá. Clima de lá, porque eles, por exemplo, ao contrário daqui, aqui nós estamos com muito calor, precisando de mais conforto aqui dentro. Na Europa, é o contrário, eles estão com muito mais frio, precisando de materiais que conseguem manter mais calor dentro. Mas, ao mesmo tempo, você consegue, em função não somente da biomassa, mas do ligante que você vai utilizar, dosar o material de maneira mais adequada para o lugar onde você está. Por exemplo, quando você pega as chuvas que nós temos aqui, as variações que nós temos aqui, tem um material com 80% de biomassa, como se faz na França, por exemplo, aqui não será viável. Você terá que trocar a sua parede depois de cada verão. Então, essa preocupação também é muito importante na hora de dosar e de projetar o material. Tá? Obrigado, assim. Olha, ouvindo falar sobre isso, dá vontade de permanecer aqui na sala, mas infelizmente temos também compromissos com o tempo e as pessoas aqui talvez tenham outras. Mas aí eu gostaria também de encerrar, mostrar o spoiler do que eu tinha falado para você. Sim, é verdade. Rapidamente. É verdade. Tá aqui. Deixa eu mostrar aqui. Então, a gente pode marcar outra. Não, mas é bem rápido mesmo. Então, aqui é o bambu com os tratamentos, do que eu tinha falado. Não, vou mostrar um diferente. Então, o bambu aqui com os tratamentos do que eu falei, esse é o bambu in natura, natural sem tratamento, que demora muito antes de hidratar. Aqui é a madeira, como eu tinha mostrado. Só que essa é uma madeira diferente, que mesmo não sendo lavada, consegue ganhar um pouco mais de resistência, contrariamente àquela que eu mostrei no outro trabalho. Então, comparar com a casca de arroz, aqui é a casca in natura, sem tratamento. Mas você consegue perceber que ela não apresentou tanto reitado quanto o bambu. O bambu teve mais de 20 horas antes que o material comece a endurecer, enquanto a casca de arroz só precisa apenas de, 3 horas. Então, era apenas isso que eu queria mostrar sobre a diferença entre esses materiais. O quanto um pode atrasar muito, enquanto o outro é muito mais rápido e mais leve, tá? Então, era só esse spoiler. Mas, se tudo der certo, até dezembro vai ter um paper bonitinho publicado em relação a esse tópico. Sim. Acho que tomara que tenha, né, essa publicação. Acho que vai conseguir, sim. Até lá. Se Deus e os revisores quiserem, vai ter. É verdade, tem uma luta. Tem uma luta ainda. Tem uma luta ainda. Então, caro doutor Yacine, se você quiser dizer mais alguma coisa para concluir, fica à vontade. Então, para concluir, eu gostaria primeiro de agradecer de novo pelo convite. Fico muito feliz, muito honrado por isso. Obrigado também pelas perguntas que eu recebi. Porque não é somente vir para cá e passar e vomitar muitas informações, mas é poder garantir
que as pessoas ouviram, entenderam e conseguiram interagir comigo. Então, isso foi muito importante. E, para finalizar, vamos continuar pensando em pesquisa que podem ser aplicadas nas sociedades africanas, porque não adianta nós pesquisamos sobre coisas só para ser doutor, para ser mestre, sem poder realmente dar um olhar, um apoio principal e é importante para nossos países. Então, estou muito feliz por ser uma iniciativa africana e vocês podem contar comigo quando precisarem para qualquer coisa. Bom, então, muito obrigado mesmo. Sim, agradecemos as palavras, é exatamente isso. Então, no meio de todo mundo, então, já até se for possível, lhe formular um convite para justamente congregar conosco, né, nessa ideia que você mesmo acabou de dizer. É exatamente isso que nós buscamos, os pensamentos de e para a África, né? então eu acho que essa sua explanação é exatamente isso. É um convite mesmo que eu faço, depois a gente pode conversar melhor no privado. Vai ser com prazer, vai ser com prazer. Sim, e tentamos acertar isso. E por acaso, até curiosidade, pelo seu nome, né? Eu fiquei isso na minha mente, mudando agora todo de assunto. Nós comungamos muito na COP, mas nunca cheguei a perguntar por que da glória, né? Se você veio justamente, Ghana, então, da glória pelo esse passado em relação à escravidão. E eu, inclusive, eu dei uma entrevista para um jornal da Bahia faz uns 3 meses em relação a isso, porque é um caminho bem diferente, porque o antepassado ele saiu do Benin, veio para Salvador, foi escravizado. Depois da revolta dos Malés, ele fez parte daqueles que decidiram voltar. Então, quando você, por exemplo, tem muitas famílias em que você tem na casa, na parede, uma foto do tio que tinha do bisavô que tinha uma fazenda que fez a riqueza da família. No meu caso, foi justamente ele, por ele ter aceito voltar para a África, passar pelo mar de novo, para que a descendência dele possa nascer livre. Isso é muito importante. Então, eu poder fazer o caminho contrário, vir para cá, livremente ser doutor, assim, isso traz... Porque pensa num cara com a família dele escravizada uns séculos atrás, que nem imaginaria qual seria o futuro da descendência dele. De saber hoje, onde ele estiver, que ele tem um tataraneto que é doutor no Brasil, uma das melhores universidades da América Latina e do mundo. Então, isso, assim, é um conjunto de conexão que faz com que a gente tenha que ter muito orgulho da nossa raiz, e não o contrário. Então, é essa colocação que eu queria fazer a mais. Muito obrigado, exatamente isso. Nós que agradecemos, e assim. Eu disse, Gana, quero me perdoar, é a emoção do momento, até fugiu, desculpa. Então, Braulio, então estamos aqui, até roubamos um pouco do tema, e do tempo, bem dizendo. É isso, né? Acho que é o tema, é a conversa, e a gente acaba fugindo um pouquinho. Quer dizer que foi muito bom, né? Mas também temos que cumprir um pouco com o horário. Muito obrigado, e assim a gente conversa. Agradeço e até a próxima. Obrigado a todos que estão presentes. Obrigado a Isabela, obrigado a Juliana, obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Exatamente, tem várias pessoas aqui. Vamos agradecer nosso amigo Yacinca, não está aqui no Rio de Janeiro, nem fala português, mas está aqui a nos acompanhar também. Thank you. O Didas não está no Brasil, ele está na França. Está na França, exatamente. Está na França, está aqui nos ouvir. I would say thank you for stay long so on in our lecture. Thank you, my man. E temos aqui o Fran Andrade. Francisco não pode falar agora, mas também está em Portugal. Nosso companheiro também daqui da Ocra, não pode estar com uma operação agora. Nós sabemos que está aí nos ouvir. Temos a Isabela, a Silvia e outras pessoas. O engenheiro Felipe saiu, então a Jacqueline também. Então, teve uma aderência muito boa aqui, justamente pelo tema. Também a Juliana, que é uma arquiteta argentina que está aqui no interior, que acompanha o meu trabalho. Então, é um prazer todo mundo estar aqui. A Isabela também que está aqui. Então, é realmente muito prazeroso. Obrigado a todos. Exatamente. Braulio, se quiser dizer qualquer coisa de término, estamos prontos para terminar nosso dia. Muito bem, muito rapidamente. Agradecer também ao engenheiro Yacim pela explanação. Vimos aí pelos comentários, né? Muitos de nós leigos no assunto, mas deu para perceber, deu para compreender.
compreender, né? Muitos abertos a esse novo conhecimento. Então, eu acho muito, muito interessante essa interação e essa coisa que é os canais, as plataformas digitais, né? Poder aproximar a gente em diversos lugares do mundo, né? França, Portugal, Benin, né? Tem, enfim, Brasil, enfim, Cabo Verde, Argentina. né? Argentina, né? E olha uma coisa bem, bem interessante. Então, meus parabéns, né? Toda a tua preocupação científica, toda a tua preocupação com o continente africano e as construções que são feitas hoje, toda a tua preocupação com o conforto ambiental das edificações, independentemente do local. Então, foi assim bem interessante, bem construtivo, né? E bem elucidador. Então, meus parabéns. A gente incentiva que continue nesse foco, nesse projeto e que as coisas corram bem para a sua vida. Né? Amém, se Deus quiser. Muito obrigado. Então, Edgar, é basicamente isso. Eu acho que eu acho que o pessoal queria falar um pouquinho mais, né? Mas como você falou, Exatamente. Vamos ter outras oportunidades, com certeza. Exatamente. Não, a gente pode, estamos aqui entre amigos, quem quiser abrir, acho que o Tonami abriu a câmera dele, acho que queria falar, eu acho, por ser um descuido, acabei de interrompê-lo, então fica à vontade. Tonami, if you say something, still free to open your camera and talk with Yassin, you know? And quem quiser também abrir e falar, fica à vontade, né? Estamos aqui para isso mesmo. And before Tonami says something, I would like to say that he is he's like more than a friend. He's a brother for me because we have done our study in local science 2007. So he's a great friend of mine. So he does stay free to say everything he wants. Feel free. Please open your microphone. Thank you, Dr. Yassin. Thank you all. It was a great pleasure, you know. It was a great presentation. It's been a pleasure, even if I couldn't do enough in Portuguese. I followed you guys with a great pleasure. And thank you. Yeah. Keep going, keep doing the best you can. And I'm proud of you all. Thank you all. Thank you. Muito obrigado a todos, cara. Obrigado. Obrigado. Ok, pessoal, é isso, né? É isso. E assim, muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa sexta para todos. Silvia quer falar alguma coisa, né? Silvia quer falar alguma coisa? Ela abriu o microfone. Tá bom. Continue assim. Pode ir. Então, é só uma boa sexta para vocês, um bom final de semana e até a próxima, porque eu sei que vai ter uma próxima. Vai sim, com certeza. Até a próxima, pessoal. Estamos juntos. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.